Olá, eu sou o arquiteto Bruno Moraes e hoje estamos aqui para gravar mais um podcast de arquitetura corporativa pelo Clube Casa Design e o nosso patrocinador é Ecofon. E hoje a gente está aqui com um convidado super especial, que é o Lula Gouveia. Ele está representando o escritório Super Limão. Para quem não conhece, o escritório Super Limão é um dos principais escritórios de arquitetura do Brasil, né? Só para vocês terem uma ideia, alguns projetos deles, a Microsoft, o Google, o Sesc, o McDonald's, ali, todo mundo que passa ali no comecinho da Paulista, projeto deles, a Nomad, Outback, Firma Casa, Estúdio Bola, Ricó, Toca do Urso, Basilicata, a Marvel, que é a barbearia da Corleone, o The Bet, Goose Island, West Wing, Ambev, Subirastor, Aramis, Braseletria, Amaro e um monte de outros projetos aqui, senão eu vou ficar lendo, é uma lista enorme. Então, só para vocês terem uma ideia do tamanho do escritório, eles têm vários projetos diferentes, uma cabeça diferenciada também pensando com inteligência artificial, sustentabilidade, mas daí eu vou deixar o Lula aqui se apresentar, ele comentar sobre o Super Limão e falar um pouquinho sobre quem que é o Lula. Obrigado, Lula. Bruno, obrigado pelo convite, legal estar aqui, trocando ideia com você. Bom, Lula, eu sou um dos sócios do escritório, né? Eu sou engenheiro arquiteto, eu estou no escritório há 16 anos, quase desde o comecinho, né? Acho que foi principalmente nesta guinada que o escritório, a gente começou como um escritório de design, né? Focando em fazer outras coisas, mas o começo foi muito dentro de arquitetura e com o tempo o escritório foi abrindo novas áreas e a arquitetura foi uma delas. E hoje em dia eu acho que é tão grande, maior até do que o próprio design, que é algo que também a gente sempre manteve dentro de casa, crescendo, e a gente conversa um pouco mais por ali. Acho que o que é legal do escritório, o Super Limão, a gente sempre foi focado muito nessa parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, mais do que falar qual é o foco do escritório, eu brinco que o foco é o que ninguém quer fazer, o que falam que é impossível, ou aquele grande desafio. E acabamos atuando nas mais diversas áreas, né? Como você colocou, campo de restaurantes, bares, hotelaria, muito escritório, muita loja, também o residencial, corporativo, o design. No fim, eu acho que tudo que se enquadrar dentro desses valores, a gente gosta e vai atrás. E é um pouco disso, a gente contar agora aqui a história do escritório, falar um pouco dos projetos, acho que vocês vão entender melhor. Escritório tem quantos anos? 18 anos. 18 anos, 18 é um bom tempo já. Já é. O escritório foi, quando começou o escritório, o Thiago, o Kiko e a Bia, eles estavam na faculdade ainda. Tá. Eu entrei logo depois que eu me formei, acho que 1 ou 2 anos. Eu fiz 2 faculdades, eu sou arquiteto e sou engenheiro civil. Fiz primeiro engenharia civil e depois arquitetura. Então, no final da arquitetura, um pouquinho depois, eu já acabei indo para o Super Limão. Na verdade, eu acho que eu estava terminando. Eu acho que eu me formei, eu já estava praticamente entrando no Super Mas Limão. vocês fizeram faculdades juntos ou não? Não. No fim, o Thiago, o Kiko e a Bia fizeram FAAP naquela época. Tá. Eu acabei conhecendo eles por amigos. Depois o Thiago eu conheci no escritório do Rocco, né, o Rocco Associados, que hoje virou o PW. Sim. Trabalhou muito tempo junto. O Kiko é sobrinho do Rocco, então a gente que legal. acabava... Já vem da família. A verdade era isso, eu saía do Rocco, do escritório, tinha que fazer meu TFG. E eu tinha que ir para algum lugar. Em vez de ficar fazendo em casa que não tinha graça, eu ia para o Super Limão, que o Super Limão já tinha esse clima que é hoje, oficina, legal, cerveja, já era um lugar divertido. Então eu ficava ali fazendo o meu TFG com eles trabalhando ali do lado. Um tempo depois, eu estava lá dentro. E uma curiosidade que eu tenho, que eu imagino que muitas pessoas devam ter, é um nome diferente, né? Super Limão. Por que Super Limão? Então, isso eu acho que vem desde o começo. Assim. Tá. A gente nunca quis, né, ter um nome de sobrenomes, que era muito comum. Pegar aí há quase 20 anos, os escritórios todos eram um monte de sobrenome, ou no máximo siglas de sobrenome. A gente falou, não, isso não é legal. Isso a gente até percebe que as pessoas estão mudando agora, mas 19 anos atrás eram os nomes E vira uma dança, né? João e Maria, depois saiu a Maria, João e Marina agora. Então, assim, a gente falou, cara, mas... Igual escritório de advocacia, né? Só vai acrescentando. Só vai acrescentando e não conta muito sobre a pessoa, nem o escritório. Então a gente já não gostava daquilo. Tá. A gente queria um nome bem brasileiro, né? Também era uma moda de um monte de escritório com nome inglês. A gente falou, não, queremos um brasileiro. E nessa pesquisa, tem uma bala japonesa,
sei se você conhece, que ela é amarelinha, chama Super Lemon. Ela é uma bala que você coloca na boca, ela é azeda, assim, você cospe, assim, a gente faz essa brincadeira no escritório. Mas aí se você passa por aquele período estranho, ela fica muito boa, aí você gosta e tal. Então a gente fala que os nossos projetos são assim, você olha no primeiro momento e fala, que porra é essa? Você não entende aquilo ali. Muito bom. Aí se você se dá o momento da descoberta para entender o que tem por trás daquela coisa, aí você entende o Super Limão e vai. Mas sempre foi Super Limão. Nasceu o Super Foi, Limão. que é o Super Legal. Limão. E é muito E é um legal, nome que porque a chama gente muita percebe atenção. é um nome forte. É um nome forte. Eu lembro quando o escritório era pequenininho ainda, tinha aquele portal, o Limão, não sei se você lembra, que era só limão, mas os caras faziam propaganda pra caramba. Então a gente chegava e o escritório tinha, sei lá, 6 pessoas. A gente chegava no lugar e falava, Super Limão. Nossa, limão, todo mundo achava. E os caras confundiam, estavam achando que era o portal e não a gente. Ano passado a gente foi pra China, né? E aí também foi curioso, porque quando chegou lá, eles falaram, nossa, o nome de vocês é muito bom aqui pra China. A gente falou, mas por quê? Porque Super Limão, né, o som do Super Limão é um som de super limal, que é super gentil, super Ah, que legal. sabe? É algo que a gente chegava, quando a gente falava o nome, eles ficavam felizes de escutar o nosso nome. Então, E vocês, você falou para a China, vocês atuam no mercado nacional ou fazem projetos internacionais também? a gente temos alguns projetos internacionais. Tá. Essa viagem foi uma coisa curiosa, porque a gente ganhou um prêmio de escritório mais criativo do mundo, Olha, a Associação do Pacífico Sul, que é China, Japão, é toda a Ásia legal. ali. E foi uma surpresa, porque um belo dia, o Fernando Brandão, que é um arquiteto que eu acho que é o primeiro brasileiro a realmente começar a fazer essa troca com a China, ele acabou indicando a gente como um dos escritórios, ele até hoje é jurado, eu virei jurado depois que a gente ganhou, então foi super bacana porque a gente não esperava, né? Volta e meia acontece uma dessas no escritório, a gente não é muito de entrar em concurso, essas coisas, mas surge Às vezes uma indicação focada e é muito bacana, Que foi uma legal. experiência. Por falar em experiência, esse ano eu fui na SP Arte aqui em São Paulo. Para quem não conhece, é uma exposição de arte bem conhecida que acontece aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera. E eu vi que vocês estavam com um stand lá na SP Arte. E me chamou a atenção, e eu queria que você explicasse um pouco melhor. Vocês estavam com uns elementos vazados ali, que vocês estavam expondo. Além do elemento, do objeto, que eram feitos com impressora 3D, que me chamou muita atenção também era o insumo que vocês estavam usando na impressora. Pelo que eu já vi aí, eu não sou nenhum técnico, né, de impressora 3D, vamos dizer, mas é sempre algo à base de petróleo que eles usam, e o que vocês estavam usando lá era como se fosse uma argila, né? Eu queria que você contasse um pouco isso. Cara, é legal. Assim, só vou voltar uma parte só para explicar o que a gente estava lá na SP Tá, Arte, né? ótimo. O escritório, então, ele tem a parte de arquitetura e tem a parte de design. E o legal é que o design acaba sendo não só para produção de peças, encomenda, uma luminária, uma cadeira para marcas que, né, vão acabar revendendo como produto, mas o design acaba dando apoio para a arquitetura, para o desenvolvimento específico. Então, quando a gente sente necessidade de algo que não existe ou que tem lá fora, mas importar é impossível, é inviável e tal, a gente começa a desenvolver dentro de casa. Isso temos ótimas parcerias com indústrias, com grandes marcas, volta e meia chega material ali para a gente testar. Então, existe um trabalho de pesquisa constante no escritório dentro da oficina. Que legal. É até legal depois procurar na internet, vocês veem, tem uns videozinhos. Então, é um grande laboratório de pesquisa e esse laboratório acaba. Então, assim, a arquitetura traz a necessidade, que acaba alimentando o design que traz a resposta. Tá. E a gente faz questão, o lema é vale inventar, mas inventou, resolve. Então não tem todo mundo tem liberdade para tentar criar algo, contanto que vá até o fim, não vale passar o problema para o amiguinho. E a SP Arte, a gente tem uma parceria super bacana com a Fernanda, que já é o segundo ano que a gente entra fazendo uma ação, normalmente trabalhando em algumas áreas que precisam de cenografia, ou que precisa de sombra, ou que tem alguma necessidade especial, e a gente leva um stand mostrando alguma coisa bem bacana que está acontecendo no escritório. Ano passado foi uma viagem de jogos de sombras e luz, tinha até meteorito no meio das peças, e de verdade. E esse ano a gente levou essa pesquisa de impressão 3D,
que é uma coisa que a gente gosta, a gente já tem no escritório há muito tempo, né? A mudança foi essa, a gente tirou o filamento e colocou, a gente meio que hackeou a máquina e colocou um êmbolo, um pistão que fica aí, e é argila, literalmente argila, não É é... argila. É argila de verdade, assim, o que a gente faz é peneirar ela muito bem para garantir que não vai ter nada que vai entupir o bico, Tá. né? Então, às vezes a gente pega em pó, a gente está fazendo algumas formulações, e aí ele imprime, Eu nem parece... sabia que podia mudar o insumo ali. É a primeira vez que eu vi alguém Mas se você pensar em pensar nisso. impressora 3D, ainda mais hoje em dia a gente tem umas mais novas que elas são mais complexas, né, ela tem sensor, então ela já vai escaneando como imprime, se dá um problema ela já avisa e tal. Mas as mais antigas é um braço ali, é quase uma CNC, né? Ele anda em Sim. 2, 3 eixos. Então o sistema você tira a parte de carretel, você tira o aquecimento e você tem que enganar ele, porque a máquina só funciona quando chega na temperatura, para não usar o plástico errado. Só que não tem mais temperatura, então você tem que dar uma enganada no sistema para ele achar que está quente. Tem algumas Entendi. adaptações, Faz sentido. mas aí entra realmente uma argila, parece quase um confeiteiro trabalhando, né? E aí a pesquisa falou, pô, legal, tem agora uma impressora de argila, mas e aí, para quê? Por quê? Qual que é o diferencial? Isso agora. Pô, vai só para tirar o trabalho do ceramista, sacana? Não precisa, né? Então, assim, a gente começou a ver que um grande diferencial do 3D, o que que é? É a precisão. Né? Você vai Sim. naquela precisão absoluta. Então, ao mesmo tempo, a gente olhou e como que a gente sempre gosta de ir além, a gente falou, tá, então agora vamos imprimir. E detalhe, não foi a gente que inventou a impressão com argila, tem uns trabalhos, uns estudos super legais. Eu não conhecia. É raro. Você pegar ali as comunidades específicas, tem gente já brincando com isso. Tá. Só que o que a gente vê é que o formato tradicional é sempre aquela coisa redonda que vai empilhando, porque a argila demora para curar muito mais do que um plástico, então se fizer uma forma muito complexa, ela vai cair. Eu te olhou e falou, cara, como é que a gente quebra essa barreira? Como é que a gente vai além do círculo ali sobreposto? E aí vira, e outra coisa, né? As coisas feitas com argila normalmente são coisas com muita massa, né? Para estabilizar. E aí vai no forno, geralmente vai no depois. forno, porque ela se mexe no forno. Então tem toda uma pesquisa e falou, cara, vamos além. Então vamos tentar usar pressão, vamos tentar criar peças planas, peças que você não vê tanto. E aí começa esse trabalho de desenvolvimento, aquele desenho quadriculado também são várias, é um cobogó, mas mais do que tudo é uma pesquisa. Aí a gente percebeu que o pulo do gato para conseguir ir longe com a peça sem ela quebrar era começar a criar apoios, então a gente era outra impressora e criou uma série de suportes que estavam lá. Legal na SPArt que a gente ficou imprimindo em tempo real, né? Aí descobrimos quando você queima a peça se move, então foi uma grande pesquisa. Aí a gente olhava, poxa, o quadrado, a hora que ele se movia, ele começava a torcer e quebrava. Então a gente redesenhava, em vez de ser um quadrado cheio de linhas paralelas, a gente começava a criar diagonais, e essa diagonal se comportava diferente no forno. No fim, o último desenho que você vê é praticamente um gráfico de linhas de tensão. Né? Então aquilo foi o começo. Mas a ideia é criar elementos construtivos ou não? Então, como é levar isso para a construção? Uma ideia, sim, sem dúvida. E não só construção, em várias escalas. Então, aquilo foi o que a gente apresentou como um começo de pesquisa, né? Legal. E o que é muito legal da SPArt é que é um super ambiente de troca. Então, muita gente bacana passou lá, deu pitaco, deu sugestão. Criança é ótimo, criança fala de verdade algumas coisas que ninguém vê. Você fala, pô, é verdade, olha isso aqui. Então, aí a gente coleta um monte de informação, faz um monte de contato, e isso agora está derivando para outras coisas. Então já tem uma luminária em caminho, já tem uma linha de revestimentos, já começamos a conversar com uma das empresas super bacana de impressão em larga escala, por que não amanhã isso ser um começo de casa? Então tem muita coisa. Legal. No fim, a gente gosta de pesquisar, eu falo que assim, a gente tem que treinar antes do jogo. Sim. Né? Isso para tudo. Não adianta chegar aqui um projeto e falar, eu quero impressão 3D. A curva de aprendizado até a gente chegar lá para fazer o projeto, já acabou o tempo do projeto. Então é isso, a gente sempre tá brincando dentro de casa com as coisas que fazem sentido. Então quando nasce uma necessidade, pô, a gente já tá quase lá, às vezes é um ajuste, às vezes é trazer alguém, então é um trabalho contínuo. Não, e isso pode tomar uma proporção que nem vocês estão imaginando aí, né, pro mercado, né? Muito legal isso. Não, e isso acontece, agora tem argila, por exemplo, um material que a gente é apaixonado e tem uma história muito doida, é o Lud Pet. Né? Lud Pet PET é uma das coisas mais possíveis de acabar no planeta, É verdade. Né? Na Fossa Mariana tem PET hoje em dia, né? E então, mas por outro lado, assim,
A gente já tem, esse material está feito, esse material é interessante. O erro não está só em usar o pé, mas está como a gente usa. Ficar fazendo copinho de plástico, você bebe uma vez e joga, cara, isso aqui não dá. Mas, pô, você quer fazer uma prótese, faz. Que é para durar a vida inteira, não dar reação. E tem este valor. E aí, nessa pesquisa, surge a lã de pet, que é que eles pegam, né, picotam, fazem tipo uma lã. Eu uso para fazer parede de drywall, né? Então, ela começou com um uso quase escondido, né? Sim. E ela foi ganhando valor, porque aprenderam a compactar, fazer placa. E aí foi engraçado, porque um dia entrou o Maurício da Trisoft no escritório para contar de nuvens e tal, olha que legal. Tal. Aí a gente olhou o material, um tempo depois a gente estava com um projeto do Nubank, lá em Salvador, que era uma loucura, porque era um retrofit em frente ao mar. Então, em Salvador, cara, você tinha sol, você tinha maresia, você tinha vento e o prédio era velho. Então, assim, tem que ser leve. Putz, vamos no alumínio, vamos no metal, tem a maresia, né? Alumínio era muito caro. Então não existia um material viável em termos de resistência e custo e tudo. A gente foi, poxa, aí. E aí foi nessa hora que apareceu a Blood Pet. Né? A gente já conversava antes com outros, mas é o primeiro que começou a produzir no Brasil. E produzir no Brasil deu pra gente a liberdade do quê? Controlar a densidade. Então você sai daquela coisa fofinha que parece algodão e você consegue fazer uma placa tão rígida quanto a sola de um sapato. A partir desse momento o jogo virou. A gente olhou e falou, você tem um negócio que é muito mais interessante do que só nuvem acústica. Bom, o fato é que o projeto lá de Salvador acabou tendo um revés, não saiu do jeito que ia sair, para sorte do McDonald's. Que aí, nesse momento, o McDonald's apareceu. A gente já estava fazendo aquele McDonald's de madeira, que fica ali no final da Paulista. Só que no meio. Eu ia falar início, final, início. Depende de onde você vai, né? Eu exato. Falo final porque a gente eu moro na outra ponta. Então, para mim, lá é o fim. Mas talvez lá seja mais o início. É que, como você tocou no assunto do McDonald's, era um dos projetos aqui que eu ia te perguntar, né? Porque, bom, primeiro que ele está num ponto super estratégico ali em São Paulo. Quem passar ali pela Paulista, esse projeto tá ou no começo ou no fim ali, né? Ele chama atenção porque ele é diferente das outras unidades. Vocês usaram a madeira CLT, Sim. né? Construção pré-fabricada, sustentabilidade. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, até para quem não conhece esse tipo de construção. Eu, particularmente, li sobre o assunto não faz muito tempo. Eu acho que a primeira vez que eu li, acho que era o Tripti que estava fazendo um projeto aqui em São Paulo, né? E eu até comentei assim com outro arquiteto, falou, não, mas madeira já tem um monte de construção de casa de madeira, mas não é isso, dá para fazer edifício, né? Dá para subir prédio de madeira, é uma tecnologia. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. Eu acho que esse também é um dos grandes materiais do futuro, né? O resumo é que a gente já não tem mais a madeira de 100 anos, né? Ela acabou, ainda existe, mas assim, é um manejo de uma região que tem que ser muito sério para entender que é manejo, não é corte legal, mas o fato é que a madeira tende a ser um dos grandes materiais, principalmente pelo fato que você não consegue plantar concreto, você não consegue plantar aço, você planta, ela captura carbono, então a gente está entrando muito na fase do carbono, né, zero e até o negativo, que é capturar carbono, que a grosso modo a planta cresce, ela cresce capturando carbono. Então, se você, em vez de queimar ela ou deixar ela se decompor na natureza, que esse carbono volta, aquilo fica armazenado. Então, pensando em termos de sustentabilidade, hoje talvez o melhor material. Né? Junto com eles, os reciclados, que você também está tirando e dando uso para alguma coisa que já não tinha uso e já foi feito. Então, basicamente, você pega árvores, hoje em dia árvores de crescimento rápido, pinos e eucalipto, que são leves, não são tão boas. Você pegar uma maçaranduba, você pegar um ipê, né, madeiras antigas nossas, são muito superiores, não dá para comparar. Mas o que a indústria fez foi criar... A rigidez dela, né? E aí a indústria fez o quê? Criou um processo para fazer aquela madeira macia virar algo estrutural. Então, basicamente, você fatia, tira partes nossas, tem que aferir e falar, como é que você sabe que uma madeira que é natural, ela inteira tá boa? Como é que você sabe que não tem uma falha no meio? Então aí é que entra esse processo, eles cortam ela inteira em lâminas menores, e aí você vai lá e gruda tudo de novo. Por isso, quando você olha essa madeira, ela é várias linhazinhas. A cola não é qualquer cola, a cola é super rígida, então ela acaba fazendo aquela madeira se tornar algo extremamente forte, né? Flexível, leve. Então ele se comporta muito
próximo ao aço. Né, só com essa vantagem, você não vai cavar uma montanha para chegar lá e gastar uma energia. Ele tem esse ponto de vista de rigidez, chegar a ser próximo, assim, cara, fazer uma viga de madeira e metal, muito parecido, é, muito parecido. Concreto é outra mais história, mas resistente. metal e madeira, eu diria que você pode quase fazer o mesmo projeto e ajustar. Claro, ambos têm vantagens e desvantagens. Então, a madeira, ela não tem um problema tão grande assim com uma maresia na frente, mas você tem que tratar, mas ela tem um problema muito grande de chuva se empoçar, então você não vê estruturas de madeiras expostas, quando você vê, você tem que ter uma manutenção muito grande, uma metálica você já não tem esse problema, então você tem que sempre olhar os dois lados. Sim, Eu sim. acho que qual é o melhor material? Eu vou te perguntar qual projeto você quer fazer, porque cada material tem um projeto certo. Nada pior do que pegar um carimbo e sair. Por isso que a gente não pode ficar importando ideias de. Na verdade, você tem que adaptar. É o básico, ambiente, né? Se eu penso assim, poxa, uma casa do Caiçara, mas é 1000 vezes superior no Brasil do que você copiar um chalé suíço. Com certeza. Se você esteja em Gramado ou Campos do Jordão, porque aí você vai ter frio, mas de modo geral não faça um chalé suíço. Mas ainda bem que a gente parou de importar esses conceitos, né? O prédio totalmente envidraçado que tinha lá nos Estados Unidos, aí trazia aqui para o Brasil um país tropical. Você citou o exemplo de chalé. Construir chalé em praia, o neoclássico, né? Teve a época do neoclássico ficar replicando coisas antigas. Ainda bem que a gente tem um movimento atual, né, da arquitetura que eu acho que vocês trabalham muito bem, que é exatamente isso que você está falando, de você identificar a cultura local, o clima, né? Igual você deu o exemplo aí, não vai colocar o que é melhor, o metal ou a madeira? Depende. Você tá. Depende. E isso, eu brinco que no filme é uma grande malandragem. Pô, você pega alguém que está ali construindo há 200 anos, você acha que você vai chegar lá e saber mais do que ele? Do nada. Talvez você sim possa contribuir, talvez. Mas, gente, no mínimo uma ideia não muito boa. Você tentar trazer uma coisa nada a ver sem pensar simplesmente pela estética. Aí o que é legal desse McDonald's é que ele tem muito disso, né? Isso é muito comum, chegar no escritório alguém querendo fazer ir além. O McDonald's não. A gente fez 2 McDonald's e são especiais os 2. Esse da Paulista é porque o McDonald's, né? Ele é diferente das outras unidades. Total. Basta você bater o olho, fazer o McDonald's mais sustentável do mundo. Legal. Deram esse desafio pra gente. Como fazer? Então, a gente vê a madeira, mas na verdade ele é inteiro de madeira. Então, atrás da parede tem madeira, porque era aquele desafio de tentar chegar no carbono zero. O que eu já adianto que é muito, muito difícil. E olha que, assim, nunca tivemos um projeto que desse carta branca para fazer todas as medidas como foi esse. A gente chegou perto, mas não zerou. Mas aí foi bacana porque, assim, não é só a madeira que está ali no McDonald's. O que a gente quis trazer foi uma arquitetura sustentável de verdade, baseada nos princípios de uma arquitetura para um país tropical. Então, diferente das fachadas normais, que não tem uma super janela, ali a gente tem uma super janela, mas tem um brise que barra o sol sem tirar a vista. Então, essa é uma das... Brise é algo da arquitetura que a gente abandonou, né? Não dá para entender. Talvez o brise seja, junto com a ventilação cruzada, são os melhores aliados de conforto térmico para um país tropical. É muito melhor que ar-condicionado. Ar-condicionado um dia... Você está na praia... Quantas vezes falta energia? E aí você faz o quê? Você não faz. Uma casa bem feita não depende de energia. Hoje em dia o mundo está mudando, está chegando a 40 e poucos graus. Aí não tem milagre, mas o fato é que trabalhando direitinho, a gente fez a Toca do Urso de Ribeirão, que ela fica 13 graus abaixo do que a temperatura do estacionamento que está do lado, sem precisar ligar a energia. E a gente trabalhou com jardim, ventilação cruzada. Projeto bem legal. Eu sou suspeito, mas... Mas aí voltando no Mac, o que foi bacana é que o Mac deu esse desafio. Falou, gente, vocês podem inventar, inovar. Não foi fácil, a gente pegou todas as grandes marcas, eu não sei se todos sabem, mas existem guides, né? Guias de arquitetura, tem regras, às vezes é muito mais, o Google é muito mais restritivo, por exemplo, que um LEED. Apesar de você ter que tirar o LEED também. Então, por quê? Essas grandes empresas vão pegando essa inteligência global de todos os projetos que eles fazem, e isso, quando bem feito, vale muito, né? Imagina quantas casas você constrói ao longo da tua vida, imagina quantas unidades o McDonald's não constrói no mundo. Mas aí foi primeiro esse grande trabalho de revisão, então tem uma troca de materiais, por exemplo, a gente olhava, gente, vocês têm um piso aqui que imita concreto.
Por que você não coloca piso de concreto? Não tinha se passado. Aí a gente vai lá, trouxe um fornecedor bacana que trabalha com entulho. Então a gente foi junto com o Que McDonald's legal. trabalhando os materiais para achar versões nacionais. Mas o mais bacana de tudo é que assim, então, por exemplo, a estrutura de madeira, ela é inspirada, né? É algo que eu gosto muito, que é a biomimética, é você pegar inspirações e respostas da natureza nas árvores que estão na frente do McDonald's, que são as últimas árvores da Paulista. Então, se você entrar e olhar no andar de cima e olhar a árvore na frente, não Fica por no acaso, canteiro central no ali. canteiro central. Cara, a árvore da esquerda é praticamente igual à árvore que está na frente dela. E não é que a gente copiou a árvore. Então, quando a gente resolveu como é que a gente vai trazer isso? Olha, então, em vez de trabalhar com aquela coisa ortogonal, ângulos retos, a árvore você quase não vai ver o ângulo reto. Você vai ver ângulo reto na araucária. Por quê? Porque o ângulo reto custa, em termos de material, energia. A árvore sempre faz uma diagonal, o galho não à toa faz assim. Sim. Então a gente criou, né, um padrão. Ó, então vamos fazer ângulo de 30, 60, 45, até porque o corte de uma peça usa na outra. Aí a gente criou aquilo e compôs aleatoriamente a estrutura para criar um padrão não repetitivo, mas que funcionasse de verdade. E a grande surpresa é Eu que no sempre dia passo ali, eu virou- fico pensando naquela estrutura ali. é de Deve ter sido um verdade. cálculo É um cálculo doido ali, maluco. E a maluco. gente tirou uns 4, 5 pilares. Se você olhar, ela não é uma estrutura, né? Ela não tem uma simetria, porque tinha um pilar que caía na pista do drive-thru. Puta, tem que tirar esse pilar. Como é que a gente faz? Então joga uma diagonal para lá. Então ele realmente se comporta como uma estrutura de árvore, com diagonais Que e legal. balanços. E aí, no fim de tudo, eu lembro que a gente já estava terminando a loja, e eu falo pra caramba quando a gente tá vendo, né? Alguém comentou, falou, pô, mas é muito legal, mas assim, então você vai ter que ficar aqui explicando para todo mundo, tem coisa aqui que a gente não vê. Aí que deu um clique, a gente falou, putz, eu gostaria. Eu falei, ó, primeira escola que vier eu quero acompanhar, quero eu dar aula e tal, mas por mais que eu queira, eu não ia poder estar lá o tempo inteiro. Cinco. Aí veio a ideia, e assim, eu tenho muitas ideias junto com minha filha, né? Minha mulher também, então a gente vai. E ela adora caça ao tesouro. Cara, e se a gente criasse uma caça ao tesouro para contar o projeto? Olha que legal. Porque, pô, imagina quantas pessoas não passam no McDonald's, Que legal. né? Assim, você vai numa Microsoft, é muito legal, mas meia dúzia de pessoas, comparados com o tamanho de um projeto, vão passar lá e vão Sim, conhecer. sim. Então a gente olhou e falou, esse projeto é muito mais legal que ele, porque ele pode ser o primeiro contato de pessoas com um projeto sustentável, e como pode ser o futuro da construção. Então aqui a gente tem algo que vale muito, a gente tem que trabalhar. Aí a gente inventou uma linha, se você for lá, e convida aí, o legal é que é o McDonald's, então todo mundo pode ir quando quiser. Então essa linha vai andando pelo projeto, então ela vai assim, ela chega numa parede e fala, ó, esse piso já foi uma obra que foi demolido e virou piso. E Que você está legal. pisando nele, com isso a gente economizou tal coisa. Aí ele anda, vai para o Breeze, falou, esse aqui é o Breeze. E foi muito bacana o trabalho, porque é uma linguagem fácil. Então, assim, a gente fala Breeze, mas o que é Breeze? Breeze é francês, né? A Sim. gente brasileirou. Era Breeze, nada mais era do que o quebra-sol ali, que tem no carro, né? É. Então a gente falou, ó, esse aqui Que é é o Brise e Breeze. Solé, né? Brise e Soleil. É. E a gente fala, ó, eu sou o Brise, mas pode me chamar de quebra-sol. Eu tô aqui, ó, eu barro o sol e deixo passar a luz. Então, ele explica de uma forma divertida e simples, coloquial para as pessoas como aquela edificação funciona. Então, é uma maneira que a gente imagina Interessante. que alguém que tem aquele contato, vai Não, pensar muito diferente, legal. né? E você estava comentando aqui que você pensou muito ali no entorno e esse Mac, ele é totalmente diferente das outras unidades. E eu já estava reparando já faz um certo tempo que franquias e lojas próprias até, por exemplo, a Dengo, Bate de Latte, o próprio Mac, eles estão fazendo movimentos de não replicar a mesma cara como se todas as lojas fossem iguais, né? Sim. Por exemplo, a Dengo é um exemplo. Você vai no shopping, você vê que a loja é diferente da loja da rua. A Batio também está se adaptando, né? Com o entorno, por exemplo, a loja da Vila Madalena é toda despojada. Então, isso é uma coisa que eu estou vendo que até as franquias, eles estão com um conceito de, tipo, eu preciso conversar com aquele contexto, Sim. aquele local, aquele bairro, aquela cidade, né? Então isso eu acho uma coisa super interessante. Super concordo, eu acho que é um movimento que a gente viu isso acontecer muito, até com marcas globais. Então você chega, ó, o escritório no Brasil de tal tem que refletir o Brasil. Que é muito bacana, né? Faz todo Valorizar sentido, a cultura. Senão você faz. Não quer dizer que
vai perder a identidade. E eu acho que esse talvez seja o grande trabalho, é você inovar, criar algo Exato. que se comunique com Acho que esse era o receio maior, né? Exato, então a gente trabalha muito isso, assim, ó, gente, a gente tem que criar algumas coisas icônicas, que aí quando você reproduzir, você vai entender que está naquele local, e assim vai, mas é um trabalho, e esse trabalho, voltando àquilo que a gente falou do chalé ou da casa do Caiçara, faz muito sentido, né? Não só em termos energéticos de uso, mas porque aquela população também local já vai se identificar com aquilo. Sim. A gente fez um museu em Macapá, né? Agora, né, Foz do Amazonas está na moda, que é super bacana, e a gente baseou todas as estruturas, todas as edificações na cultura local. E uma das coisas mais legais foi assim, a gente apresentou o projeto numa grande feira que tem lá. E era uma feira, e feira lá é uma outra história, assim, é um grande evento, então passa todo mundo da cidade. E assim, a gente olhava o ribeirinho, chegava e olhava e falava, pô, mas isso aqui tinha na casa do meu avô. Aí vinha o descendente de caboclo e falava, isso aqui minha avó me contava. Aí vinha o indígena. Então, Que as legal. pessoas se identificarem, e Macapá está nascendo um shopping de vidro azul no meio da cidade, que pô, a gente está falando da Foz do Amazonas, né? É Amazônia aquilo. E tem muita cultura, é muito rico. E o que eles estão levando como referência é um shopping de vidro azul. Quando a gente resgata ali a casa do caboclo e tal, é uma valorização de cultura e fora que é Total, um atalho, gente. total. O negócio funciona. Por que eu vou trazer outra coisa que não funciona? Ninguém vai se identificar. Quem que vai fazer a manutenção daquilo? Então, esse resgate de valores é muito legal. E, cara, o Brasil é muito grande. Olha o que a gente tem de cultura, né? A gente fala, o índio não tem tecnologia. Não tem tecnologia pra caramba. Eu vi oca suspensa, oca palafita, oca. É que, às vezes, a gente não tem olhos nem dá paciência para entender o que está por trás daquilo. Mas tem muita tecnologia, tem muita cultura. Sim. Talvez a gente tenha parado porque a gente chegou num ponto que a gente não precisava evoluir mais, que a vida Às já vezes a tá gente boa. não enxerga o que tá na nossa Não frente ali, né? enxerga, Tá, ó, porque é é tão só bom parar um que pouco ali. parece simplório, mas na verdade ele é simples, o que é muito bom, né? Para que resolver de uma coisa de forma complicada, você pode Exato. resolver de forma simples e bem feita. Então é um pouco isso que a gente busca na Qual que arquitetura. foi o projeto que você acha que foi mais desafiador? Talvez o do Olha, Google, não sei. Assim, todo projeto tem seu desafio, né? Mas não, eu acho que o desafio é o que nos move no fim do dia. Então é difícil falar qual que é o mais desafiador, porque a gente sempre vai atrás. Um Google sempre é muito complexo, né? Porque tem níveis de exigência muito altos. Ele talvez um dos que mais valoriza o próprio usuário, arquitetura, inovação. Esse de Macapá também era uma loucura, porque a gente tinha que ir até lá bom, enfim, eu adoro ir lá. Eu meti em coleta noturna no meio da Amazônia com os biólogos. Então, acho que Legal. nenhum projeto é muito simples no escritório, para ser bem sincero. Mas o mais difícil. Eu não sei te dizer, talvez eu lembro que assim, teve um que foi muito difícil, que eu lembro que era uma incorporadora e ele queria que a gente usasse palmeiras, mármores. Esse foi o mais difícil, que a gente não conseguia encaixar aquilo no contexto. Falei, "Mas não O faz briefing do sentido", cliente. né? Então eu acho que o mais difícil é o que não faz sentido, né? Que aí Entendi. você não consegue desenvolver. Porque uma vez que esteja alinhado, que é sustentável, a inovação e tal, ele deixa de ser difícil, deixa de ser trabalho, ele começa a virar uma coisa prazerosa, né? Então eu diria que o mais difícil é o que não cai, não se alinha, né? O resto. Quando o cliente às vezes impõe, né, e não dá essa liberdade também, né, e aí não faz sentido, que é o que Não você está faz sentido. falando, Por- alguma coisa que ele tá E, na cabeça dele não fecha, né, com o projeto. e às vezes você gasta uma energia muito grande naquilo e não deu certo. Eu acho que é algo que é super importante, é isso, é o arquiteto estar alinhado com os valores do projeto. Não adianta, se vierem para a Concordo. gente pedir para fazer um neoclássico, como eu contei, a gente vai patinar, vai agradecer e não vai. É verdade. Não dá certo. Desse daí a gente caiu num golpe, porque o projeto não era para ser, aí no meio mudou o diretor, aí o cara veio com essa nova cultura e infelizmente não estava alinhado. Fizeram um prédio, fizeram o que ele queria, ótimo, o prédio está ocupado, mas a gente não saberia fazer aquilo, porque simplesmente a gente não acredita naquilo. Entendi. Entendi. E, bom, por tudo que a gente tá conversando aqui, vocês têm laboratórios lá dentro, parece que vocês fazem bastante pesquisa antes de iniciar um projeto, né? Pesquisa local, material, isso eu tô achando bem interessante aqui o que a gente está conversando. E a inteligência artificial, vocês usam lá dentro do escritório? Usam aonde? A gente gosta de fuçar tudo.
Então, assim, quando nasceu a inteligência artificial, né, começou a ficar mais acessível, a gente já estava usando. Eu lembro que eu entrei no beta do ChatGPT e fui um dos primeiros a ser liberado. Hoje em dia a gente usa de N maneiras. A barbearia da Marvel, a gente criou a gente falou, como é que a gente apresenta para a Marvel? Né? A gente falou, "Cara, vamos fazer um gibi. Aí a gente criou um gibi inteiro e ia apresentar, fez um super sucesso, só que aí veio uma diretriz, era o começo do boom das imagens de 3D, a gente falou, não, gente, tá proibido usar AI para criar imagem. Então infelizmente, a gente nunca conseguiu levar para frente o gibi, ele está guardado ali no escritório. Mas isso vai muito além, né? Hoje em dia você consegue fazer cálculos. O que é bacana da inteligência artificial Essa barbearia ficou bem legal. Ficou legal, né? Eu sou suspeito, além de ter feito, porque eu sou fã da Marvel desde pequeno, então pra gente foi muito legal. A gente tem uma grande sorte, porque a gente trabalha com todos os clientes que a gente gosta, né? É um Google, é uma Marvel, Goose Island, cervejaria, então assim, estamos sempre bons, restaurantes de a gente está bem. Mas aí hoje em dia a gente tem usado ele para tudo, assim, para testando. Definitivo mesmo, a gente percebe que não dá para fazer muita coisa, né? Que ele dá aquelas alucinadas, eu não sei o quantas pessoas estão ouvindo, sabem, mas assim, a inteligência artificial faz muita coisa, mas hoje talvez o maior defeito dela é que ela alucina, realmente ela fica muito louca. Você fala assim, ó, quero fazer esse copo aqui, você vai indo muito bem, aí de repente o copo fica vermelho, você não entendeu por quê, porque é o que chamo de alucinação, ele dá um desvio. Então hoje é algo que ajuda, mas às vezes ele mais dá trabalho do que ele realmente ajuda. Então é muito experimental, mas a gente sabe que está naquela curva de aprendizado muito rápido. O que eu gosto muito da inteligência artificial, e isso a gente escutou no ano passado, né, no júri do concurso que a gente ganhou, tinha uma das maiores unidades em inteligência artificial, que é um professor coreano, e o cara é contratado para treinar modelo de AI dos grandes modelos. Eu gosto muito de biomimética, como eu falei, que é basear as decisões da natureza. Né? No fim, a natureza tem milhares de anos de tentativa e erro. Não é por acaso Sim. que o que está aqui é o que sobreviveu. Sobreviveu ao meteoro, o dinossauro, a gente, políticos ruins. E tá aí. Então, pô, vale você tentar entender. Né? E o que é legal? Se você olhar muitas coisas da inteligência artificial, tem essa cara meio futurística, meio avatar, uma coisa meio natureza, orgânico. Por quê? Porque, no fim, a inteligência artificial faz o que a natureza fez em milhares de anos em segundos, que é tentativa e erro. Então, sabendo interpretar isso direito, a gente começa a ter uma ferramenta projetual extremamente poderosa. Né? E isso aliado às novas técnicas de construção, por exemplo, a impressão 3D, a gente, para um braço robótico desenhar em curva ou fazer a precisão da peça que você viu na SP Art, dá na mesma do que ele desenhar uma peça normal. Mas aquilo, quando a gente estava trabalhando à mão, era impossível, porque imagina um trabalhador falar, ó, aqui desvia 3 graus para lá, para cá. Sim. Impossível não é, porque a gente tem catedrais aí maravilhosas, a gente tem tempo, só que os caras Mas demorar anos. Hoje em dia o cliente vai dar E algumas nem terminaram até hoje. Ó, quem determina o cronograma de obra? O dono do imóvel que deu carência, quer dizer, é muito doido. Mas, então assim, com uma inteligência artificial que consegue fazer tentativas e erros muito rápidas, com bons modelos para alimentar, e com a nova tecnologia, a gente vai começar a ter chances de construir como a natureza, com uma eficiência absurda, com uma estética que é muito ligada à neurociência, que a gente já se sente bem por acaso, não é à toa que você vai num lugar e te acolhe, porque ele mexe ali e às vezes as pessoas não sabem explicar o motivo. Não sabem, mas é legal, é bom. Você fica, por que você gosta de tomar sol, né, sentar embaixo da sombra de uma árvore? É muito melhor do que a sombra de um guarda. Pô, porque aquilo tem N referência, além da brisa e tudo mais, aquilo te acolhe, né? E o bacana é que eu vejo muito a inteligência artificial como essa ferramenta para a gente poder acessar milhares de anos de tentativa e erro em segundos. É meio que uma caixa de Pandora. Agregar também, né, o trabalho, né? Muito. É difícil, não é qualquer coisa. Você não vai ver. As pessoas estão. Eu vejo muita gente com medo, assim, a inteligência artificial vai roubar emprego. Não vai. Talvez vai substituir uma função ou outra, mas assim, a gente tem que, acho que, enxergar ela como algo que vai agregar, né? Por exemplo, lá no escritório essa semana, a gente tinha um documento para desenvolver, uma exigência dessas empresas multinacionais, né? Que tem que preencher esse formulário. Né? A gente falou, será que dá para a gente fazer isso na inteligência artificial?
A gente demorou, acho que 15 minutos. A gente ia ficar uma semana fazendo isso. É isso. O legal é que ela vai conseguir cumprir função de várias funções, tipo essa que são repetitivas. O que a inteligência artificial não tem é criatividade. Essa é a nossa sorte. Sim. Como arquitetos, a gente Exato. trabalha muito com criatividade e ela ainda não chegou lá. Dizem que daqui a 2 anos a gente vai começar a ter os primeiros modelos criativos, mas não são criativos de verdade, pelo menos ainda agora. Então, a gente só está trocando de ferramenta. O computador não tirou o arquiteto. Não, agora não tenho mais prancheta para desenhar, acabou a arquitetura. Não, agora você desenha no CAD. Verdade. Hoje em dia, eu não desenho em CAD, né? Até pela característica ali, eu sempre fui muito na obra, eu continuo desenhando tudo à mão. E hoje em dia já não sei por quanto tempo a gente desenha, porque tudo é modelado. Quer dizer, as coisas vão mudando, não vão acabando. A gente sempre vai ter necessidade de morar, sempre vai ter necessidade de comer. Então o arquiteto ainda vai ser fundamental. Eu entrevistei um arquiteto aqui, não sei se você conhece o Bizelli. Sim, você foi um professor. Ele veio aqui no podcast e ele estava falando exatamente isso. Ele falou, eu sempre projetei à mão, aí veio o computador, eu fiquei meio frustrado, porque eu não gosto de mexer no CAD e tudo. Aí agora eu tenho um iPad, ele tem um iPad com ele, e aí eu voltei a desenhar à mão aqui com a tecnologia, né? É gozado, porque isso aconteceu comigo, por exemplo, de pandemia. Né? O meu kit pandemia era um power bank, o iPad, um fone e uma cadeirinha de praia. Então, assim, eu fazia reunião na praça, eu fazia na praia. Eu estava no meio de uma reunião que era no McDonald's e eu fui atacado por um quero-quero. Foi muito engraçado, porque eu estava ou de repente cai a câmera, os caras, o que está acontecendo? Eu falei, cara, o quero-quero me atacou aqui. Eu falo andando e eu, sem querer, cheguei perto do ninho do quero-quero, tá certo? Devia ter me atacado mesmo. Mas foi engraçado isso, porque o kit resumiu a pouquíssimas coisas, né? Mas que é o escritório? Aí você vê que o que é o mais importante para o arquiteto? É a cabeça, o resto é ferramenta para viabilizar o processo. E no caso do AI, o que eu acho que é importante? É trabalhar com o que você conhece, porque aí você sabe identificar um erro. Né? Se não, o que você não conhece realmente é muito perigoso, porque eles dão umas alucinadas. Eu sei que, às vezes, de brincadeira, eu pergunto, sei lá, o que é o Super Limão? Quem é o Lula? Ele acerta muito bem, de repente ele mente. Ele mente. Ele não sabe, eu acho que ele não. Os modelos mais modernos não fazem mais isso, mas quando ele não te dá a resposta, tem que ter um filtro ali. Tem um filtro. Exato. Aí você sabe o que está acontecendo, você fala, cara, mas isso aqui não é verdade. Aí ele fala, desculpe, realmente não é verdade. Aí ele te fala a verdade. Então, é muito perigoso acreditar no AI pelo AI. É tipo o Waze quase, né? Você não pode só seguir o que ele te manda, às vezes você tem que dar uma olhadinha para ver se está certo. Então, a gente está. E hoje estamos na fase de treinamento dos modelos, né? E uma coisa bacana, que foi uma das dicas também que esse professor norte-coreano contou, foi o seguinte. Primeiro que ele contava, eu perguntei, né, por que os modelos de AI são muito parecidos com o Avatar, com a biomimética. Ele falou, cara, porque são tentativas e erro e ali é o mesmo formato. Então a gente consegue fazer cálculos que não conseguia, a gente vai além. É quase como se todo mundo virasse um pouco Gaudí. Você consegue entender coisas, um Calatrava, esses caras que já têm essa cabeça mais aberta. Então essa era o primeiro. E outra dica é primeiro, você ter o seu modelo, você escolhe, não um escritório. Eu falei, no começo ainda era caro, né? Você poder acessar um. Eu falei, cara, posso botar para o escritório? Ele falou, não faça isso, porque o modelo de AI é uma coisa pessoal. Quanto mais você vai usando, ele vai se formatando para a sua necessidade. Sim. Se você usa, eu divido, ele não vai entender se é Lula ou Bruno. E aí, pô, ele vai dar uma. Que o mais importante até da inteligência é como que você também vai alimentando ali as informações, porque você não pode fazer uma pergunta objetiva que ele vai dar algo bem genérico também. Total. Né? Você vai escalonando. Exato, né? Aí você dá um zoom aqui, dá um zoom que é aqui. Que é o que você está falando, vai personalizando. Bom, o pessoal avisou ali que acabou o tempo. Eu queria fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Como vocês são um escritório grande, tem muitos projetos, eu queria só que você contasse como que funciona lá internamente, porque são projetos completamente diferentes um do outro, né? Um residencial agora do McDonald's, do Subastor, da barbearia. A equipe é a mesma? Vocês são divididos lá internamente? Como funciona isso? Eu brinco que é um pequeno grande escritório, tá? Porque a gente não perdeu a essência quando o escritório tinha 5 pessoas. Mas a gente cresceu, a gente tem outras demandas, então tem que ser mais rápido. Então, basicamente, assim, o macro é o arquitetura e design, fora todo o apoio, né, administrativo, tal, que é super importante. Sim. Talvez seja um dos grandes
méritos do escritório foi sempre ter um sócio focado nisso, coisa que arquiteto a gente não é focado para ser administrador e tal. Então isso é muito grande. E aí dentro Até para a empresa sobreviver, né? Porque senão a gente fica focado só no criativo. Não, e fora que não faz o menor sentido. Alguém vai lá e contrata o arquiteto e o arquiteto às vezes está lá só fazendo a proposta e é o estagiário que está fazendo o projeto, porque não deu tempo nada contra o estagiário. Sim, Se o arquiteto foi atrás da tua experiência, você está fazendo. É Melhor você fazer o projeto que fazer a proposta. Então, e isso sem contar que uma área administrativa, uma área é muito melhor do que às vezes a gente mesmo tentando fazer essas coisas que a gente não sabe, não gosta. Mas, e aí dentro da arquitetura, que é sem dúvida o maior time hoje, a gente divide em equipes. E cada equipe com suas coordenadoras e não vou dizer que tem a equipe do corporativo, a equipe do residencial, mas sim tem afinidades. Tem uma equipe que faz muito bem residencial, então vou te falar que 99% tem uma certa setorização ali, mas pode uma pessoa do residencial ajudar o do corporativo? Pode ajudar, dependendo do projeto, quando é muito grande, ele tem mais de uma equipe. Ó, agora isso aqui a gente está fazendo sei lá, um shopping que vai ter loja e restaurante. Então talvez tenha uma equipe cuidando de incorporação do master, né, da casca toda, e alguém entrando com isso. Então, são pequenas equipes rápidas, então cada um faz o seu, mas quando precisa se junta. Legal. E dentro das equipes a gente procura dar muita autonomia. A brincadeira que eu falei, você pode inventar contanto que você resolva, né? E a gente gosta que todo mundo passe por tudo. Do mesmo jeito que tem essa troca de arquitetura com design, todo mundo vai para obra. Todo mundo vai para obra, todo mundo volta na obra. Faz 360 aí dentro do escritório. Cara, tem que passar um dia lá vendo, cara, a encrenca que você inventou, porque senão você desenha qualquer coisa e acha que o problema é o pedreiro é ruim. Cara, vai lá e assenta um tijolo para você ver quão fácil é. Então, daquela parede que você desenhou de 4 centímetros não existe. Então, assim, essa experiência do real, cara, é o que garante. E essa liberdade criativa não vai ser horrível e não vai criar só problemas, sim criar coisas funcionais. Até lá no escritório, a equipe de projeto, eu até costumo separar a equipe de gestão da obra, né? Lógico que os arquitetos eles vão para a obra para fiscalizar, ver como está o andamento, se está igual ao projeto, mas quem coordena a obra não é a mesma equipe que desenvolve o projeto. Até costumo falar para os clientes que é igual você, por exemplo, pedir para um alfaiate desenhar a roupa para você e depois é ele que vai lá costurar, né? Ele vai podar um monte de coisa criativa, porque ele vai falar, puta, isso dá um trabalho do caramba lá na frente. Verdade. E aí eu não vou fazer mais isso. Então, para não podar a criatividade, né, eu fiz essa divisão. Mas é importante que é o que você está falando. Essa pessoa que participa do projeto, ela ir lá na obra, ela tem que entender o 360. E é até curioso, porque assim, no começo do escritório a gente fazia obra e projeto, né? Não, desculpa, projeto e obra. Aí um tempo começou a não dar mais, porque a gente teve que escolher. Começou a crescer, eu pessoalmente ficava muito tempo em obra e eu chegava no fim do dia querendo fazer projeto e já tá todo mundo cansado, então a gente tomou uma decisão. Mas o que fez o escritório ser o escritório hoje foi fazer o projeto, porque os primeiros projetos nossos, teve um que foi na praia, que acho que foi a Guinado, porque ninguém queria construir. Era assim, a gente já queria desmontar a construção que estava lá e reaproveitar tudo. Os caras falaram, você tá louco, isso aqui vai demorar muito mais tempo. Não, eu vou fazer o vizinho ali que eu jogo entulho. Ainda na praia tinha certeza que o entulho ia parar no mato. Então a gente falou, não vamos. Cara, no fim eu saí do Roco para fazer esse projeto. Então, assim, construir foi o que fez aquele negócio de falar assim, não, isso aqui não funciona, não, isso aqui não dá para construir. Então a gente ia lá e fazia. Aí, depois você fez isso umas 3 vezes. Necessidade. Aí o pessoal parou de falar que não dá para fazer, porque eles diziam que a gente fazia. Então você aprende muito nisso. Com certeza. Né? E isso eu acho que virou o molde do escritório hoje em dia. Bom, Lula, a gente estourou bastante aqui o tempo, mas queria te agradecer. A gente não fez nem metade. Você falou, mas foi muito, muito legal o nosso papo aqui. Acho que todo mundo vai gostar. Bom, primeiro queria te agradecer você ter vindo aqui, o seu tempo, né, representando também a Super Limão, que é um escritório que eu sou fã, admiro. E a gente está chegando ao final de mais um podcast de arquitetura corporativa pelo Clube Casa Design, nosso patrocinador Ecofon. E até o próximo.